Neymar pode estar prestes a fazer algo que até poucos dias atrás parecia impossível. E a prova disso apareceu nesta terça-feira. Enquanto muita gente acreditava que o camisa 10 ainda estava longe dos gramados, uma cena chamou a atenção de torcedores, jornalistas e até dos próprios jogadores da seleção brasileira, porque Neymar voltou a pisar no campo. Mas o mais impressionante não foi apenas o retorno, foi a velocidade com que tudo está acontecendo. E existe um detalhe nessa história que pode mudar completamente os planos do Brasil na Copa do Mundo. Nos últimos dias, o clima em torno da seleção era de cautela. A lesão na panturrilha direita sofrida por Neymar completaria um mês. A comissão técnica evitava criar expectativas. Os médicos trabalhavam sem pressa, e a sensação era de que o craque ainda precisaria de bastante tempo para voltar. Só que nos bastidores, o cenário começou a mudar, e ninguém esperava que isso acontecesse tão rápido. Nesta terça-feira, Neymar apareceu no gramado pela primeira vez desde o início da recuperação. Primeiro, uma corrida leve, depois, exercícios físicos. Em seguida, uma mudança que chamou a atenção. As chuteiras voltaram aos pés do camisa 10. Pode parecer um detalhe simples, mas para quem acompanha processos de recuperação, isso representa um avanço enorme. E o que aconteceu logo depois aumentou ainda mais a expectativa. Porque Neymar não ficou apenas correndo, ele voltou a trabalhar com bola. Sim, a mesma bola que ficou distante dele durante semanas. E quem assistia ao treino percebeu uma coisa imediatamente. O craque parecia muito mais confortável fisicamente do que se imaginava. Mas calma. Antes de imaginar Neymar como titular contra o Haiti, existe uma informação importante que você precisa saber. Apesar da evolução ser considerada extremamente positiva, a comissão técnica ainda trabalha com cautela. O principal problema neste momento não é exatamente a lesão, é o condicionamento físico. A panturrilha responde bem. Os exames são animadores, mas uma Copa do Mundo exige muito mais do que estar sem dor. Exige ritmo, explosão, resistência. E principalmente confiança para disputar divididas sem medo de uma nova lesão. Por isso, oficialmente, o discurso continua sendo conservador. Só que existe um motivo para tanta gente acreditar que a volta está muito próxima. E esse motivo surgiu nos bastidores da própria seleção. Segundo informações divulgadas por jornalistas que acompanham o Brasil diariamente, a expectativa inicial era de que Neymar nem sequer aparecesse no gramado nesta semana. A previsão era mais cautelosa, mais lenta, mais controlada, mas algo mudou, e mudou rápido. Tão rápido que a própria CBF decidiu divulgar imagens do retorno. O gesto chamou a atenção, porque normalmente esse tipo de material só é divulgado quando existe confiança na evolução do atleta. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir daquele momento, uma pergunta começou a circular entre torcedores, jornalistas e especialistas. Afinal, Neymar vai jogar contra o Haiti? Essa é a grande dúvida. E a resposta pode surpreender muita gente. Até poucos dias atrás, a possibilidade parecia praticamente descartada. Hoje, já não é mais assim. Algumas informações apontam que o camisa 10 pode até aparecer entre os relacionados para a partida. E isso muda completamente o cenário, porque existe uma enorme diferença entre estar lesionado e estar relacionado. Quando um jogador passa a ser considerado opção para o banco, significa que o retorno está muito próximo, muito mais próximo do que parecia. Mas existe outro fator que está deixando o ambiente da seleção ainda mais otimista: a reação dos próprios jogadores. Dentro do grupo, Neymar continua sendo uma das principais referências, um dos líderes, um dos nomes mais respeitados do elenco. E sua presença no campo mudou o clima da concentração. Douglas Santos resumiu bem esse sentimento. Segundo ele, Neymar é um ídolo para praticamente todos os atletas da equipe, especialmente os mais jovens. E a simples possibilidade de contar novamente com o camisa 10 gera confiança, porque estamos falando de um jogador que pode decidir partidas em poucos segundos. Um passe, uma jogada, uma cobrança de falta, tudo pode mudar. Mas existe uma questão ainda maior. O que essa possível volta representa para o Brasil na Copa? A resposta é simples: esperança, porque a estreia deixou dúvidas. O empate gerou críticas. A atuação não foi exatamente aquilo que o torcedor esperava. E agora a Pelosi é a seleção, entra pressionada para mostrar uma versão mais forte contra o Haiti. É justamente por isso que qualquer notícia positiva envolvendo Neymar ganha uma dimensão gigantesca. Mesmo que ele não entre em campo, mesmo que fique apenas no banco, sua recuperação envia uma mensagem importante. O principal jogador brasileiro está voltando, e está voltando antes do previsto. Mas a história não termina aqui. Existe um cenário que começa a ganhar força nos bastidores. Um cenário que pode ser o plano ideal para Carlo Ancelotti. A ideia seria preservar Neymar contra o Haiti, evitar riscos, controlar a carga física e preparar o craque
para retornar na partida seguinte. Uma volta gradual, planejada, sem pressa, mas pronta para acontecer. E quanto mais os dias passam, mais essa possibilidade parece real. O curioso é que há poucas semanas, o debate era completamente diferente. A pergunta era se Neymar conseguiria jogar durante a fase de grupo. Hoje a pergunta mudou. Agora a discussão é em qual partida ele vai voltar. Percebe a diferença? O cenário deixou de ser preocupação e passou a ser expectativa. Isso mostra o quanto a recuperação evoluiu, o quanto os sinais são positivos e, principalmente, o quanto o camisa 10 está perto de vestir novamente a camisa da seleção dentro de campo. Por enquanto, a comissão técnica continua evitando criar euforia, o discurso oficial segue cauteloso, mas os fatos contam outra história. Neymar voltou ao gramado, voltou a usar chuteiras, voltou a trabalhar com bola e passou a ser tratado como um jogador cada vez mais próximo do retorno. Agora resta uma última pergunta, a pergunta que milhões de brasileiros querem responder. Será que veremos Neymar em campo já contra o Haiti? O Ancelotti vai esperar mais alguns dias para devolver o camisa 10 ao torcedor brasileiro? A resposta está cada vez mais perto, e pelo que tudo indica, muito mais perto do que qualquer um imaginava.